Boa noite, alunos. Boa noite a todos que têm a gentileza de me ouvir. Comento aqui, em breves palavras, um dos assuntos mais críticos da sociedade do século XXI, que se refere ao aborto. Ora, a compreensão efetiva do aborto só pode ser dada por aqueles que concebem a vida espiritual, que entendem que o feto que está pronto a nascer, o embrião ainda que sintetiza as modificações do óvulo e do espermatozoide, da fusão, esses eventos só podem ser definitivamente explicados pela relação espiritual. Os materialistas não acreditam em espírito. Os materialistas acham que pode matar a vida do feto, do embrião, porque ele não se expressa, ele não se comunica, ele não tem interlocução com outras pessoas, mas tudo isso são ondas de superfície. Nada disso representa, de fato, a verdadeira verdade. Vejamos, então, o que o Espiritismo assinala sobre o aborto. E, nesse sentido, eu escolhi aqui o Livro dos Espíritos, algumas perguntas para que eu possa ler para vocês. A primeira é a pergunta 353 do Livro dos Espíritos. Diz o seguinte: a união dos espíritos ao corpo, não estando completa, é definitivamente consumada, senão após o nascimento? Pode-se considerar que o feto tenha uma alma? A pergunta dele é a seguinte: quando é que, de fato, o espírito se interpenetra ao feto e, como espírito na carne é chamado alma, ele começa a agir em sintonia com o corpo do feto? Resposta: o espírito que deve animá-lo, o feto, existe de certa forma, fora dele, e não tem, portanto, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, porém, ligado àquele que deve possuir. Eu falei em feto, mas, na realidade, no momento da fusão do óvulo da mulher, que vem do ovário com o espermatozoide do homem, formando o ovo ou zigoto, ali já começa a atuar o espírito, através da sua aproximação energética. De toda maneira, a partir do momento da concepção, o Espiritismo assinala a aproximação efetiva e atuação real do espírito sobre o seu futuro corpo, ainda em formação, ainda na espera de formar os seus diversos órgãos e sistemas. Bem, essa é a primeira pergunta. Não há dissolução, então, ou dissociação entre o espírito e o embrião. Estão todos ligados pelo destino da encarnação. Pergunta 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: é uma existência nula que terá que recomeçar. Portanto, o espírito foi frustrado na sua reencarnação pelo aborto e terá que recomeçar essa reencarnação em outra oportunidade. 358. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Constitui o crime um aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Desde as primeiras manifestações do ovo zigoto
até lá na frente, já com o feto totalmente formado. Ou propriamente o nasciturno. Resposta: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo deveria ser um instrumento. Portanto, impedir a vida, a vitalização, impedir a viabilização da vida é um crime. E nesse sentido, eu também recuo aqui a outra pergunta do nosso Livro dos Espíritos, que é a pergunta pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Quer dizer, qual o primeiro direito do homem? Falo o homem como gênero, Homo sapiens, que envolve o homem e envolve a mulher. O gênero Homo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: é o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência. Portanto, essa pergunta que fecha o direito de todo homem, de todo ser humano é viver, porque isso foi lhe dado pelo nascimento, e essa vida foi lhe dada por Deus, sobretudo por Deus. Então, essa força vital, essa força do nascimento, esse direito à vida é inerente a todo ser humano. Seja mais velho sofrendo um homicídio, que também a morte é o direito à vida, é o assassinato, a quebra do direito à vida, seja na pauta de hoje, falamos do aborto, o direito à vida do recém-nascido, ou do embrião, ou enfim, do que está no útero da mãe. A legislação brasileira, ela, através do Código Penal, ela consagra 3 circunstâncias em que o aborto é aceito do ponto de vista legal. Primeiro, quando o feto tem anencefalia, quer dizer, a anencefalia é a ausência de céfalos do cérebro. Então, quando o feto não tem cérebro e a morte dele é fatal, a legislação brasileira permite o aborto dessa criatura. Segundo, em condições de estupro, quando uma menor, sobretudo, é estrupada e engravida, a legislação brasileira faculta o direito ao aborto, embora realmente ela não tenha que se envolver com a vida que está em útero dela, não é? Mas é uma opção que a lei deu e que um dia nós teríamos que questionar no futuro com vocês, alunos, e aqueles que me ouvem. Então, a segunda circunstância, na realidade, é o direito ao aborto por estupro. Engravidação, e gravidez, né, no caso. Gravidez por estupro. E o terceiro caso é o chamado aborto terapêutico. É a mãe que tem diabetes, é a mãe que tem hipertensão arterial, é a mãe que tem uma insuficiência cardíaca e que a gravidez, para ela, será patogênica. A gravidez ameaçará a vida dela. Ela não está em condições de engravidar.
em relação das suas doenças prevalentes, as doenças de base. Assim sendo, essa mãe também é permitido o aborto terapêutico. Então, são as 3 condições: estrupo, anencefalia, estrupo e aborto terapêutico. Bem, para terminar, eu queria dizer a todos vocês que só a compreensão, como eu disse introdutoriamente, da vida espiritual poderá abrir um pouco a mente dessas pessoas que defendem o aborto. Sobretudo as mulheres que dizem: o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Realmente, nós damos razão àquela senhora, àquela jovem. O corpo é seu e você faz o que dele você achar que deve fazer. Mas o que está no seu útero não é seu. O que está no seu útero é um ser independente de você. É um ser que tem uma genética própria, que tem órgãos próprios, que está se formando para poder viabilizar e nascer. Então, o corpo é seu, mas o que vocês têm em útero, seja o embrião, seja o feto, seja o recém-nascido, o recém-nato, não são seus. Portanto, o máximo que você pode fazer é dar continuidade à gravidez e, se você não quiser aceitar essa criança, doar para alguém. O mesmo também, retroagindo um pouquinho, eu diria aquela criatura que foi estrupada e engravidou. Leva a gravidez e depois, então, pega essa criança e dá para alguém, para um orfanato, para alguém que possa cuidar dela. Então, queridos alunos, essa era a nossa aula de hoje sobre o aborto. Portanto, qualquer crime ao direito fundamental do ser humano, que é a vida, deve ser punido. E se insere no aborto e também nos diversos níveis de homicídio, de latrocínio, seja o que for. Essas coisas todas horrorosas que nós estamos vendo. Portanto, eu agradeço a atenção de vocês. Espero ter sido útil com essas noções do aborto.